Depois de finalizar a série de TV, eu demorei um pouquinho até processar tudo que tinha ali e finalmente poder assistir o filme. E sinceramente, eu gostei mais do filme do que do anime em si, não pelas suas lições ou aprofundamento de ideias, mas sim pela sua capacidade de contar uma história decente sem muitos furos de roteiro, porque afinal de contas, a síndrome da adolescência empregada nesse filme são fatores da teoria da relatividade. Então, já que o filme se trata de teorias e não coisas que foram colocadas em prática para você saber se funcionaria ou não, tá tudo bem, são teorias, elas funcionam, elas são fictícias, elas são legais e no meio de uma trama emocionante, mas que tem problemas em demonstrar emoção. É claro que, como todo arco de Bunny Girl, esse filme tem muitas idiotices relacionadas à física e física quântica, mas é o arco com os menores problemas quanto a isso. Eu fiquei realmente decepcionado com algumas situações que envolveram o Sakura nesse filme, porque o protagonista, que estava sendo representado como alguém que entendeu o peso da vida e não se importa facilmente com as coisas, acabou tendo isso intensificado demais e infelizmente forçado. Existem situações em que ele só fica cabisbaixo durante elas, e tudo bem que ele aprendeu a se comportar se escondendo em máscaras que dizem que ele é um homem forte, mas mesmo assim, são só máscaras e elas tinham que cair quando a Sakurajima morreu. Mas ao contrário disso, o Sakura só fica extremamente triste e desnorteado. Existem momentos em que o Sakura até acaba chorando por se sobrecarregar, mas não são momentos de tanto peso, então eu acho que isso poderia ter sido feito melhor. Ah, mas no original é assim, não importa, cara. Você tá fazendo uma adaptação não precisa ser igual ao original, você pode consertar as coisas. E eu também lembrei agora de falar uma coisa pra vocês que eu não comentei na minha review do anime, que é a Futaba. Me dá uma certa agonia ver uma personagem que é denominada como cientista fazendo café todas as vezes que o Sakura entra naquela sala. Ela não está nunca fazendo algum experimento ou qualquer outro tipo de coisa, ela sempre está fazendo café. E isso é bizarramente ruim para uma personagem que é tratada como cientista. Apesar de todos esses erros, eu acho que objetivamente o filme merece nota 8,5, mais precisamente falando, eu dei nota 10 no Animalist porque eu adorei o filme, eu adorei como esse filme percorreu com toda a sua ideia de que as pessoas precisam se importar com as outras, então 8,5 eu não daria lá no Animalist porque nota pessoal, né? Mais uma vez, Seishun Buteyaro repete sua lição de querer que todas as pessoas se importem umas com as outras, e isso pode parecer ruim na teoria, mas na prática ficou muito interessante, porque essa lição do filme casa muito bem com a outra lição de que você definitivamente deve entender que algumas decisões na vida serão difíceis de tomar, mas você tem que escolher e ser o mais forte possível. Isso, no caso, é o envolto de toda aquela cena onde o Sakura se veste de coelho e salva ele mesmo no presente, fazendo alusão que a Sakurajima já tentou fazer uma vez, mas ela não pôde salvar ele no presente porque não era a teoria da relatividade, né? E aí o Sakura toma a decisão de sacrificar a vida da Makinohara para continuar existindo e tornando a vida da Sakurajima mais feliz. Uma cena incrível, eu diria. Eu adorei demais toda a resolução teórica científica naquele momento, e foi emocionante ver ele salvando ele mesmo de agir por impulso pelos próprios sentimentos só para salvar alguém, esquecendo totalmente de si mesmo e dos outros à sua volta. É por isso que eu digo que esse filme merece 8 objetivamente. É problemático tudo que acontece com o Sakura em relação dele não demonstrar uma emoção cruel quando a Sakurajima morre, mas isso acaba colaborando com a mensagem de que você tem que ser forte ao tomar decisões difíceis, então dá para relevar em partes. Outra coisa que ele repete também, dessa vez não para passar nenhuma lição, mas sim só para intensificar sua mensagem anterior, é o uso dos títulos honoríficos com uma máxima importância, já que eles estavam falando literalmente o mesmo nome da Shouko para se referir a ela, só que utilizando Chan para se referir à Shouko mais nova e San para se referir à Shouko mais velha. É bem legal ver essa representação de que os títulos honoríficos são em parte importantes, sim, e isso não destrói a ideia de que os títulos honoríficos acabam causando problemas sociáveis nas pessoas. Eu acho curioso que esse filme quebra o padrão do Seishun Buteyaro em demonstrar situações psicologicamente conturbadas para um adolescente, porque antes as situações psicológicas eram importantes e passavam mensagens importantes de como lidar com esses problemas ou ajudar alguém que tem esses problemas momentâneos na adolescência. Mas tratando desse filme, o psicológico é algo único daquela personagem com ela mesma, então a mensagem do filme é focada em te fazer entender mais uma vez que todo mundo precisa de todo mundo e que as pessoas precisam se importar umas com as outras. Eu só queria que tivesse uma consequência final em que alguém ficasse realmente morto, mas a única consequência de verdade foi a alteração na linha do tempo, que por fim das contas acabou sendo bacana. E é aí que a gente chega nos momentos finais desse filme, que eu acho super
interessante. Todo o conceito da teoria da relatividade e viagem no tempo faz com que o Sakura altere o futuro porque ele fez algo que não deveria ser feito, e no fim de tudo a gente descobre que nesse futuro a Sakurajima fez um filme sobre uma garota que precisava de um transplante no coração, e esse filme foi um sucesso no Japão, o que fez com que os doadores aumentassem e continuassem consequentemente salvando vidas de pessoas, e obviamente isso acabou salvando a vida da Makinohara no fim das contas. Então toda essa ideia acaba sendo super interessante se você parar pra pensar bem, porque esse arco do Seishun Buteyarou foi adotado em um filme e ele é sobre uma garota que precisa de um transplante de coração. Então provavelmente tudo isso tenha sido uma mensagem, eles tenham feito um marketing absurdo para que esse filme fosse alcançado por muita gente e as pessoas entendessem que precisam ser doadores de órgãos e se importar uns com os outros. É uma jogada interessante socialmente, e isso tudo nessa cena final foi o que me fez dar nota 10 para esse filme, porque sua tentativa de passar sua mensagem é majestosa, e também porque aquela música de encerramento é simplesmente magnífica. Sério, a música de encerramento do Seishun Buteyarou é uma das melhores músicas de encerramento que eu já vi nos animes, é uma das coisas mais incríveis que eu conheço de todos os encerramentos que eu já vi. A estrutura da música casa muito bem com todas as situações de todos os arcos, literalmente todos, tanto na sua letra como também na composição melancólica se colidindo com esperança na melodia. É simplesmente fantástico. Então, concluindo toda a minha linha de raciocínio, o filme é divertido, emocionante em algumas partes e bem interessante na sua proposta ideológica. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review sobre o filme e muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu te espero no próximo, hein?